Olá, meus queridos e queridas, eu estou passando aqui, gravando esse vídeo para responder uma indagação que foi deixada lá no meu Instagram. A pergunta é a seguinte: professor, o crime de receptação pode ser considerado crime continuado? A resposta, a princípio, é sim. Claro, o crime de receptação pode ser gravado sim nesta modalidade de crime continuado. Mas eu acredito que a pergunta possui aqui um pequeno vício. Por quê? Nós temos que lembrar para respondê-la de forma completa de algumas outras modalidades ou espécies de crime que incidem lá no artigo 180 do Código Penal, que trata do crime de receptação. Ok? Por quê? Porque alguns verbos do tipo penal nos trazem a ideia de que esse tipo possui uma natureza jurídica de crime instantâneo. Entretanto, outros verbos nos trazem a informação de que esse crime também possui uma natureza jurídica de crime permanente. Professor, o que é um crime permanente? O crime permanente é aquele em que a conduta se protrai no tempo, a sua consumação se protrai, ok? Mas falando dos verbos é muito mais fácil de entendermos. Veja, quando você abre e analisa lá o artigo, abre o seu código e analisa o artigo 180, você verá vários verbos, dentre eles receber, adquirir, transportar, ocultar, conduzir. Quando falamos dos dois primeiros verbos, então adquirir e receber, trata-se de um crime instantâneo. Como assim, professor, um crime instantâneo? O crime instantâneo é aquele em que a conduta se consuma naquele momento específico. Ou seja, o ato é consumado quando ele recebe, quando ele adquire, podendo ser preso por óbvio só neste momento. Entretanto, quando eu estou falando do conduzir, do ocultar ou do transportar, são verbos que trazem uma natureza jurídica a esse crime de crime permanente e não continuado, crime permanente. Professor, crime permanente, sim, é aquele que a consumação se protrai no tempo. Enquanto a pessoa está conduzindo, está consumando o crime. Enquanto ela está ocultando aquele bem proveniente de um outro crime, ela está consumando, podendo então ser preso durante essa condução, durante esse ocultamento. Ok? Mas nada obsta por óbvio que tanto um quanto o outro seja também tratado como crime continuado, aquele crime lá do artigo 71 do Código Penal, não é? Em que, havendo condições de tempo, de local e de modus operandi, não é? Circunstâncias especiais, ele torna-se então um crime único, é uma ficção jurídica, ok? São alguns elementos que o tornam assim. Entretanto, não há então óbice quanto ao 180 de tratá-lo como um crime continuado. Mas, se olharmos os verbos, lembraremos, trata-se de crime instantâneo e crime permanente. Essa dúvida pode ser suscitada, sim, aqueles que muito estudam e se recordam da súmula 711 do STF. Eu acredito que a leitura dessa súmula, às vezes, acaba atrapalhando o aluno nesta compreensão ou nessa diferenciação entre o crime permanente e o crime continuado, porque a súmula 711 trata do direito intertemporal que se relaciona a essas duas espécies de crime. Ok? Espero ter ajudado, espero ter respondido então a indagação feita no Instagram. Um abraço a todos.